é um evento aleatório que pode acontecer. Então, por isso que é uma das síndromes mais conhecidas, porque é uma das que tem maior expectativa de vida. Então, as pessoas com síndrome de Down... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. E hoje o vídeo é muito especial. Nós estamos daqui a alguns dias comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos falar um pouquinho sobre síndrome de Down, entender um pouquinho como pode acontecer, quais são as expectativas, se existe algum risco, como talvez evitar. Esse é um assunto muito especial para mim. Para quem não me conhece ainda, não me segue nas redes sociais, não sabe, eu tenho uma irmã síndrome de Down, a Flávia, que é simplesmente um dos grandes amores da minha vida, e a partir dela eu fui entender um pouco mais sobre síndrome de Down, óbvio, né? Convivo com isso há muito tempo. Aliás, esse foi um dos grandes motivadores para me tornar médica, né? Ter toda essa vivência ao longo da vida dela, ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento, me incentivou muito a seguir a minha profissão. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre a síndrome de Down. Primeiro, esse dia 21/3, ele é um dia muito marcante. Por quê? A síndrome de Down é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. O que seria uma trissomia? É quando existem 3 cromossomos do mesmo número. Para quem não lembra lá das aulas de biologia, os cromossomos são sempre pares. Nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células, né? Esse é o nosso material genético. E, por algum motivo, ocorre uma trissomia. Existe a formação de um novo cromossomo do número 21, que caracteriza, que configura a síndrome de Down. O que acontece? Por que forma uma trissomia? Como assim? O que é isso? A formação de um ser humano, né, a formação de uma vida é um processo extremamente complexo e difícil. Então, para formar qualquer ser humano, precisa juntar o material genético da mulher e o material genético do homem. No caso, o material genético da mulher está ali no óvulo e do homem no espermatozoide. Quando você junta esses dois, você une o material genético dos dois e aí, a partir daí, você vai ter a formação de um novo indivíduo. Em cada célula dele vai ter 23 pares de cromossomos, metade de herança materna, metade de herança paterna. Mas, como eu disse, esse processo todo de formação é muito complexo, muito difícil de acontecer, e podem acontecer algumas falhas nisso, alguns erros. Então, às vezes não junta totalmente o material genético, falta um cromossomo aqui, sobra um cromossomo ali, vem um pedacinho de um cromossomo faltante, e na maioria das vezes esses defeitinhos na formação genética são incompatíveis com a vida, então nem formam um indivíduo, não forma uma pessoa. É mais ou menos o que a gente fala que provoca com grande frequência os abortamentos espontâneos. Eles nem sabem que estava grávida, porque este material genético com um defeitinho na formação não forma um ser humano compatível com a vida. Mas quando essa falha na formação forma um cromossomo a mais do número 21, forma um ser completamente compatível com a vida, que são os portadores da síndrome de Down. Por isso que é uma das síndromes mais conhecidas, porque é uma das que tem maior expectativa de vida. Então, as pessoas com síndrome de Down vivem muito bem, vivem por muitos anos, têm uma vida tão boa e plena como a nossa, como a de qualquer um, que tem só os 23 pares de cromossomo mesmo. E como eu sei, como eu faço o diagnóstico disso, como eu tenho certeza? Existe um exame chamado de cariótipo, que você pega a célula e faz o estudo desse material genético e aí mostra lá que tem o cromossomo 21 a mais. Pois bem, existe algum risco de vida? Existe algum tipo de mulher ou de homem que tem uma chance maior de ter filhos com síndrome de Down? A síndrome de Down, ela é uma malformação cromossômica aleatória, tá? Pode acontecer com qualquer pessoa. Não está ligado, por exemplo, ao cromossomo do sexo masculino ou do sexo feminino. Não tem muito risco de questão familiar, por exemplo. Casei com um primo, vou ter um pouco mais de risco. É um evento aleatório que pode acontecer. Então, qualquer gestação tem uma chance de cursar com a síndrome de Down. O que acontece é que eu já falei aqui em alguns vídeos que os óvulos femininos, eles vão envelhecendo. A gente nasce com todos os nossos pré-óvulos, que são formados lá quando a gente está no ventre da mãe, e eles vão envelhecendo. Conforme os ovos vão ficando um pouquinho mais envelhecidos, aumenta a probabilidade desse evento aleatório acontecer. Então é um pouco mais esperado que a síndrome de Down ocorra em mulheres com uma idade mais avançada, próxima ali dos 40 anos. Um pouco mais, um pouco menos. Então a expectativa de uma mulher próxima aos 40 anos gerar um filho com síndrome de Down é um pouco maior, por exemplo, do que uma mulher aos 20. Mas, como eu disse, pode acontecer em qualquer gestação. O diagnóstico, normalmente, ele
ele é suspeitado no início da gestação, né? Por isso que é tão importante fazer o acompanhamento de pré-natal. Logo no primeiro ultrassom morfológico que a gente faz algumas medidas ali naquele embriãozinho, justamente para identificar o risco maior ou menor do feto ter alguma cromossomopatia. Então faz a medidinha do osso do nariz, de um espacinho atrás da nuca que chama translucência nucal, de um vasinho que chama ducto venoso. Então a medida, os valores dessas estruturas podem predizer um risco maior ou menor de ter a síndrome de Down. Quando a gente faz um exame que dá um risco aumentado, a partir daí pode ser feito 2 tipos de exames para confirmar o diagnóstico. O mais tradicional, o mais comum, que é o padrão ouro para fazer o diagnóstico, é quando a gente tira um pouquinho das células que estão presentes no líquido amniótico, então uma agulhinha colocada dentro da barriga, faz uma punçãozinha desse líquido amniótico para ver o material genético do bebê ali. E aí é feito aquele exame de cariótipo que eu falei. É um procedimento, apesar de ser invasivo, bem tranquilo de ser feito, com baixo risco para a gestação. Existe um teste um pouquinho mais moderno e menos invasivo de fazer, que é a partir da coleta de sangue da mãe. Então, coletando um sangue materno, a gente consegue fazer um exame de diagnóstico do DNA fetal, que é o chamado de NIPT test. Mas é um exame ainda menos acessível, ainda não faz parte dos exames da rede pública, então normalmente não é o exame que a gente faz para diagnóstico. Tá? E por que é importante ter o diagnóstico ali logo no início do pré-natal? Porque a síndrome de Down, como eu disse, é extremamente compatível com a vida, mas aumenta o risco de algumas intercorrências para o bebê. Por exemplo, o bebê tem uma chance maior de nascer prematuro, de nascer com peso menor do que o esperado, de desenvolver probleminhas no coração, malformações cardíacas, outras probleminhas na sua formação. Então é muito importante que essa mulher seja acompanhada num centro especializado que possa oferecer um parto, uma acolhida ao nascimento do bebê com mais infraestrutura, com mais condições talvez. Então é muito importante que esse diagnóstico venha lá do início da gestação, do pré-natal, para ter todo esse acompanhamento. Além do que, eu acho que é importante para a mãe já saber, né, já se preparar para o que vai acontecer. Que tem alguns desafios, óbvio que tem alguns desafios. Então, quanto mais cedo tiver essa notícia, esse diagnóstico, melhor vai ser ali a aceitação, a busca ajuda, a preparação para receber o seu filho. A preparação sempre importante, né? Tem instrução, tem informação. Cria-se muitos mitos, né? Quando fala que tem um bebê sindrômico, quando fala que tem um bebê com algum problema cromossômico. E é muito importante ter essa busca de informação, troca com pessoas que passaram por isso, busca por profissionais, porque sim, vão ser crianças que vão precisar de um suporte profissional, de ajuda, de uma rede de apoio um pouquinho maior. Pois bem, o que esperar de um bebê com síndrome de Down? A síndrome de Down, ela vai ter algumas características, né? Tem umas características fenotípicas que a gente chama, então você olha na carinha, você já percebe que tem um rostinho próprio, né? Que são as características da síndrome mesmo, por exemplo, a linguinha um pouquinho maior, tem algumas alterações da mãozinha, o olho mais caidinho, a implantação da orelha. São crianças que têm uma hipotonia um pouquinho maior, ou seja, que tem uma dificuldade muscular ali de força, de equilíbrio. Então, às vezes pode demorar um pouquinho mais para sustentar a cabecinha, demorar um pouquinho mais para andar. Então, isso tudo faz com que precise de um apoio profissional, de um suporte, de estímulos maiores, muitas vezes, tá? Além do que, tem a questão intelectual, cognitivo, que precisa também de mais estímulo. Então, às vezes são crianças que demoram um pouquinho mais para aprender a falar, que demoram um pouquinho mais para aprender a ler. Isso tudo faz com que o olhar para essa criança seja bem individualizado, tanto da família quanto dos profissionais e de toda a rede de apoio que acompanhar essa criança. Mas é importante saber que a expectativa de vida, as projeções que você pode fazer para o seu filho são as mesmas que você faria para qualquer filho, né? Então são crianças que têm pleno potencial de se desenvolver, de buscar autonomia, de aprender, de crescer e de ser muito feliz. Aliás, a gente que convive com síndrome de Down fala que esse cromossomo a mais, né? Porque afinal de contas eles têm um cromossomo a mais que a gente. É o cromossomo do amor. São sempre crianças muito afetuosas, muito queridas, que não têm maldade no seu coração. Então é muito gostoso conviver com pessoas portadoras de síndrome de Down. Então, mamãe, se você chegou por aqui neste vídeo porque você está gerando um bebê ou acabou de ter um bebê com síndrome de Down, saiba que seu filho tem um pleno potencial para ter uma vida muito legal, muito alegre, de muitas realizações, vai trazer muito orgulho para você, que você vai precisar de alguma ajuda, uma rede de apoio, suporte profissional, mas que sim, são crianças muito especiais
e muito amorosas e muito felizes também. E claro, cada criança, cada ser humano é único e vai ter suas características peculiares. Mas com um desenvolvimento adequado, todos podem sim chegar à melhor condição de desenvolvimento intelectual, cognitivo e motor possível. Só para complementar aqui as informações que eu deixei de falar no início, existem dois tipos de ocorrer essa formação do cromossomo a mais. Às vezes pode ser logo no início ali da primeira célula, então todas as células da criança, do bebê, vão ter essa trissomia. Esse é o síndrome de Down que a gente fala completo. E tem às vezes algumas crianças que desenvolvem essa mutação do cromossomo 21 depois que já teve o início da formação celular. Então algumas células vão ter o cromossomo 21 a mais e outras não. Isso é o que a gente chama de mosaico. Então existe o mosaico e existe o completo. A maioria das vezes é o completo mesmo, mas o mosaico ele pode ter umas características um pouco mais suaves, menos perceptivas da síndrome de Down. Mas é importante também receber o mesmo tipo de suporte e de investimento e de cuidado que todos eles merecem. Parabéns a todos os síndromes de Down por essa data tão importante. Eu acho muito valoroso ter um dia especial para vocês. Muito obrigada por me ensinarem tanto. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém com síndrome de Down, convive com alguém, compartilha aqui com a gente. Manda uma fotinho, quem sabe a gente compartilha lá no Instagram, me acompanha por lá, @mamãeplena. Aliás, todas as minhas redes sociais estão listadas aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um beijo.